Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento, compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje daremos continuidade a esta lição maravilhosa que estamos estudando em defesa da fé cristã e hoje continuaremos aprendendo um pouco sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não perca a oportunidade de estar conosco, fique conosco até o finalzinho de nossa escola bíblica dominical, porque com certeza nós estaremos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos enviar uma saudação aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos irmãos da terceira idade. Estes irmãos são fiéis, todos os domingos pela manhã estão aqui. É claro, os irmãos que não podem estar fisicamente na escola dominical por questões de comorbidade, limitações e uma série de razões, mas não deixam de estar conosco porque amam a Bíblia, amam a escola dominical, e o nosso pastor, pensando nisso, tem disponibilizado através da Rede Brasil aqui a Escola Bíblica Dominical. É um prazer tê-los conosco. Também enviamos a saudação aos pastores jubilados, que também têm sinalizado que têm estado todos os domingos aqui pela manhã aprendendo a palavra do Senhor. Então, recebam aí os nossos irmãos do PROAT, os pastores jubilados, recebam aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Olha que abraço. Eita, que abraço maravilhoso. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Vamos orar neste momento? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, porque tudo começa melhor quando começa com uma oração. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento especial que nos concede de estarmos em tua presença, Senhor. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Nos dá uma escola bíblica dominical abençoada, Senhor, e que ao término possamos ter crescido, Senhor, um pouco mais. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua dando força ao teu filho, a toda a diretoria da igreja, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. E se você não tem uma harpa, não tem problema. A Rede Brasil estará disponibilizando o texto em tela a fim de que você possa, juntamente conosco, e neste grande e lindo coral, adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui proceder com os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que satisfação, que alegria estarmos aqui neste culto, nesta escola dominical, para louvar ao Senhor. Somos gratos a Deus, somos gratos também ao nosso querido pastor presidente e também ao escalado deste culto, deste programa, que nos concedeu a oportunidade. Hino de número 154, vamos adorar, contemplar a doçura do nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, doce nome de Jesus, que belo é a ti.
nome de Jesus. Jamais me falta seu amor e põe à parte a minha dor. O nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pôde tirar, a grata paz também me dar. O nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia, glória a Deus. Como é bom adorar o nome de Jesus. Neste nome temos vitória. Neste nome todas as barreiras são quebradas. Aleluia. Hino de número 277. Este hino faz várias perguntas, né? Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta
vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais salvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 6, que tem como título: O Filho é igual com o Pai. O texto áureo está em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática nos diz que o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Segundo tópico de nossa lição, uma heresia do subordinacionismo. E o terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 30 ao 38. Vamos proceder com a leitura neste momento. João 10:30 diz: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas. Porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém. Vamos orar neste momento, pedir a bênção do Senhor, nesse instante, agradecê-lo pela leitura bíblica nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, rendemos-te graças pela leitura de tua palavra, Senhor, e queremos pedir a tua bênção em favor do teu filho que irá ministrar esta aula. Ilumina o teu filho, Senhor. Ajuda, Senhor, glorifica o teu filho, Senhor Jesus Cristo, na vida do teu filho nesta manhã. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor, agora com os nossos dízimos e ofertas. Convidamos nesse instante o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Ele irá proceder aqui com a leitura, com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. E você sabe, a escola bíblica dominical é um culto e nós já louvamos a Deus através dos hinos. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor e Deus falará aos nossos corações. Mas também no culto nós temos um momento especial, que é o momento da oferta. Dízimos e ofertas e votos deve ser encarado e entendido como sendo um ato de adoração a Deus, como sendo também um ato voluntário, um ato de agradecimento ao Senhor. Faça isso
que com certeza, e faça dessa maneira, que Deus pode muito abençoar a sua vida. Vamos ler um texto bíblico que fala um pouco sobre essas características daquele que é dizimista, daquele que dá a sua oferta, daquele que quer pagar o seu voto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo de número 22. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim: E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 diz o seguinte: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é bíblico, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, dízimos e ofertas e pagamento de votos. É bíblico, é um princípio das Escrituras Sagradas. Então faça isso, meu querido, mas faça como ato voluntário. Faça como ato de adoração a Deus, de acordo com aquilo que o seu coração pretende dar. E, meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, em outro estado, naquele irmão que não tem, muitas vezes, a possibilidade de estar frequentemente no culto, mas quer adorar a Deus também através de seus dízimos e de suas ofertas. Então a igreja, pensando em você, vem disponibilizando esse canal que agora aparece aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado justamente a uma das contas da igreja, a Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo aqui ao meu lado as contas e você está vendo também o Pix, que o Pix nada mais é do que o CNPJ da igreja. Está na tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Esse é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Querido irmão, vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento, de agradecer pela vida, de agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, de agradecer pelo emprego que nós temos. E também nessa oração vamos incluir as pessoas desempregadas. Tem tantos que nesse momento estão querendo uma porta de emprego. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele pode sim abrir uma porta de emprego para você. Vamos orar ao Senhor? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, Senhor eterno. Queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega em nossas mesas. Queremos te exaltar pelo emprego que tu tem nos concedido, pelas bênçãos que tu tem dado, pelas portas que tu vem abrindo para os teus filhos. Recebe a nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor, meu Deus, usa de misericórdia com esse teu filho que está desempregado, que está querendo um emprego de carteira assinada. Abençoa ele, ajuda, usa de misericórdia, abre as portas, faz um milagre. Assim nós cremos, nós te pedimos, porque sabemos que tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos ouvir agora mais um hino. E o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você continua adorando ao Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 400, este hino fala que temos tudo em Jesus. Em Jesus está a nossa vida, em Jesus nós temos alegria, em Jesus nós temos uma doce harmonia, em Jesus desfrutamos a paz de Deus. Aleluia! Glória a Deus, vamos louvar. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em
Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Queridos irmãos, esta semana a lição que estamos estudando, a lição de número 6, que tem como título O Filho é igual com o Pai. Estamos dando sequência à série de lições desse trimestre, que tem como título geral Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição de hoje, a lição de número 6, é uma lição que tem como temática central a pessoa de Cristo. Já foi estudado nesse trimestre de que das 13 lições, pelo menos 6 lições são lições que nós chamamos de lições cristológicas. Por que, pastor, cristológicas? Porque são lições que têm como tema, como objetivo, fazer a exposição da doutrina de Cristo, bem como mostrar as heresias decorrentes do equívoco de interpretação sobre essas doutrinas e trazer aqui a refutação a cada heresia que surgiu, não só na história, mas que tem surgido também em nossos dias. E a lição de hoje é a lição O Filho é igual com o Pai. É uma lição que, de alguma forma, nós vamos retomar os mesmos argumentos que nós estudamos na semana passada, quando nós estudamos que Jesus é Deus, e agora esta lição ela vem mostrar a igualdade do Filho com o Pai, combatendo acima de tudo a heresia do subordinacionismo. E o que é isso, pastor? Se preocupe não, que nós vamos daqui a pouco explicar a você o que é essa heresia, o que é essa teoria do subordinacionismo, onde mostra que Jesus é inferior ao Pai. E em afirmação contrária, que é a afirmação bíblica, nós vamos afirmar e reafirmar nesta lição de que Jesus não é inferior ao Pai, mas sim ele é igual ao Pai. Então, a lição de hoje, de alguma forma nós estaremos utilizando ou fazendo uso dos argumentos que foram utilizados na semana passada para corroborar com o tema da lição hoje, embora que semana passada estivemos combatendo o chamado neo-arianismo ou arianismo, que fala que Jesus não é Deus, Jesus é apenas homem, e aqui nós vamos refutar a chamada doutrina do subordinacionismo, onde até admite que ele pode ser Deus, mas inferior ao Pai. Então, esta lição é uma lição muito rica, que nos trará muitos esclarecimentos, principalmente para você, meu irmão, minha irmã, que às vezes não está tão familiarizado com estas doutrinas heréticas, né? Não, às vezes alguns até dizem, pastor, eu nunca ouvi isso, mas é bom porque agora não só está reafirmando a sua fé a partir daquilo que nós vamos expor, da doutrina bíblica, mas também compreendendo que existem pensamentos contrários àquilo que nós defendemos, pensamentos estes que podem ser facilmente, eu disse facilmente refutados pela palavra de Deus. Então, queridos irmãos, vamos para nossa lição, para a introdução de nossa lição. E aqui, como sempre, reforçamos, você que não tem a lição da escola dominical, não tem problema, você não perderá nenhum ponto, porque a Rede Brasil de Comunicação tem disposto aqui o texto em tela para que você acompanhe tópico por tópico, possa compreender não só aquilo que nós estamos estudando, mas os argumentos que nós estamos utilizando a partir do nosso roteiro de aula, que é a Revista da Escola Dominical, Bíblica Dominical, porque o nosso livro didático é a Bíblia. A revista é um roteiro de aula, mas a Bíblia é o livro didático da Escola Dominical. Então vamos lá para a introdução de nossa lição.
A introdução nos diz o seguinte: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Queridos irmãos, aqui na própria introdução, o pastor Ezequias já faz uma abordagem a partir do texto, que o texto que serve de base para o desenvolvimento desta lição é o texto de João 10, como nós lemos, João 10, 30 ao 38. E já no versículo 30 do Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Na verdade, esta expressão, eu e o Pai somos um, já é suficiente para mostrar que o Filho é igual ao Pai. E isso é tão evidente que no desenvolvimento do texto, até o versículo 38, que é o texto base da lição, e depois você pode até fazer uma revisitação ao texto lá em João capítulo 10, versículo 30 ao 38, os religiosos do templo entenderam perfeitamente o que Jesus quis dizer. Eles entenderam que Jesus estava se fazendo de Deus, ou estava dizendo que era Deus. E aqui, abrindo um parêntese, existem pessoas, e existe um determinado grupo heterodoxo, um grupo que pensa diferente daquilo que nós pensamos, que diz que quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, Jesus está dizendo assim, eu e o Pai somos um em unidade, em união, ou seja, que Jesus é unido com o Pai. Só que essa interpretação ela cai por terra porque este grupo ele pincela o texto do contexto para entender o texto isoladamente, e não podemos fazer isso. E pastor, então como é que se interpreta esse texto? Observe, a própria reação dos judeus, a fala de Jesus, é o contexto daquilo que de fato Jesus estava dizendo. Eles queriam apedrejar Jesus, já pegaram pedras para apedrejar Jesus, e Jesus perguntou, por que é que vocês querem me apedrejar? Qual foi, em outras palavras, o que é que eu fiz? Qual foi a obra que eu fiz que não agradou vocês, em outras palavras? Ele diz, olha, não é pelas obras que tu fizeste, mas porque tu te fazes um Deus. E quando ele fala assim, tu te fazes um Deus, eles estão baseando esta afirmação a partir daquilo que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, de fato, a própria Bíblia já esclarece que Jesus tinha consciência, sim, de sua divindade. Jesus era igual com o Pai, e o fato de ter dito que era igual com o Pai foi motivo dos religiosos quererem apedrejar Jesus. Mas, queridos irmãos, esta lição, ela nos traz uma abordagem bem interessante, porque parece que o que está sendo colocado aqui é uma coisa tão básica, tão do dia a dia, que as pessoas dizem assim, mas pastor, isso é tão básico para a gente. Observe, é tão básico para nós, mas quantas heresias não têm surgido a partir do equívoco de compreensão do texto bíblico. Para nós está bastante claro de que Jesus em João 10 e 30 e todo o contexto aponta de que Jesus tinha consciência assim que era Deus, Jesus disse que era Deus, e os religiosos da época entenderam sim que Jesus estava dizendo que era Deus e por isso queriam apedrejá-lo por blasfêmia. E o pastor Ezequias, como ele tem feito em todas as lições, ele tem utilizado o primeiro tópico da lição para fazer a exposição da doutrina bíblica, o segundo tópico para mostrar
a distorção da doutrina bíblica na história. E o terceiro subtópico para mostrar as versões contemporâneas desta heresia bíblica na história. Então, metodologicamente falando, a lição ela está dividida dessa forma. Primeiro tópico da lição, exposição da doutrina. Segundo tópico da lição, a heresia no seu contexto histórico. E terceiro tópico da lição, as versões contemporâneas desta heresia, bem como com suas devidas refutações. Então vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição. O primeiro tópico de nossa lição fala sobre a doutrina da relação do filho com o pai. E o primeiro subtópico desta lição nos diz o seguinte: a ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Quem é o homem mortal para que dele te lembres, ou te lembres dele? E o filho do homem para que o visites. Salmo 8:4. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Abre aspas, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23 e 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Mateus 23, 29 e 30. Então, queridos irmãos, observe. Então, a ideia de filho, o pastor Ezequiel já deixou claro que no pensamento judaico implica em igualdade. E o interessante é que esta palavra, ou esse termo, filho de, ou filho de Deus, é um nome que é utilizado, é um termo que é utilizado desde o Antigo Testamento. E a depender do contexto onde esse texto ou essa palavra é utilizada, pode significar outra coisa. Por exemplo, Gênesis 6:2, o texto nos diz que quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, embora alguns teólogos digam que aquilo ali está se referindo a anjos, mas em nenhum momento está se referindo a anjos, está se referindo à descendência de Sete. Então, filhos de Deus ali em Gênesis 6:2, que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, não são anjos, mas a descendência de Sete. Nós temos também outro contexto, por exemplo, Êxodo 4:22, onde o termo filho de Deus é aplicado ao povo de Israel. O povo de Israel é considerado no Antigo Testamento como filho de Deus. Mas não só o povo de Israel, os oficiais de Israel também são chamados filhos de Deus. Nós temos aí 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, Salmo 89 e 27. Também nas Escrituras, o Filho de Deus, a palavra Filho de Deus, tem também outra acepção. E qual é a acepção, pastor? Também se refere a anjos. Agora, detalhe, Filho de Deus se refere a anjos não em Gênesis 6:2, mas se refere a anjos em Jó 1:6, 2:1, 38:7 e Salmo 29:1. Eita, pastor, o senhor falou muito rápido, não deu para anotar aqui. Vamos novamente. Jó 1:6, 2:1, 38:7 e Salmo 29:1. Então, nesses textos que eu citei, os anjos são considerados aí como filhos de Deus. Agora, lembrando, só nestes textos que eu citei. Em nenhum momento Gênesis 6:2
não se refere a anjos. Como também filhos de Deus, ou filho de Deus, também é um termo aplicado aos salvos, aquele que é nascido de novo. João capítulo 1, versículo 12, diz: ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Entretanto, filho de Deus, no sentido absoluto da palavra, ele é aplicado a Jesus, porque só Jesus é de fato filho de Deus por natureza. Nós somos filhos de Deus por adoção. Estão lembrados? Veja o que Jesus disse, voltando, João 1:12. Ele veio para aqueles que eram seus. Quem era aquele que eram seus? Os judeus. Mas os seus judeus não receberam, mas, ou porém, a todos quanto o receberam, a todos quanto quem? Aí abre o leque para todos os gentios, para nós que estamos aqui nesta manhã, que coisa maravilhosa. A todos quanto receberam, deu-lhes, uma versão diz o poder, outra tradução diz, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você pode glorificar a Deus aí neste momento? Que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa termos a consciência e termos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos seus filhos. Isso é coisa maravilhosa. Olha, imagina aí, Paulo, quando escrevendo lá aos Romanos, capítulo 10, Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E agora, por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nos tornamos filhos. Saímos de uma condição de inimizade para uma condição não só de servos, mas de amigos. Não só de amigos, mas de filhos. E de filhos com intimidade, porque podemos chamá-lo de Abba Pai, ou seja, paizinho querido, paizinho de amor, paizinho. Oh, que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Nós temos o direito, nós temos a ousadia, como diz o escritor aos Hebreus, de adentrar nos santos dos santos e adorá-lo na beleza de sua santidade. Estamos aqui nesta manhã porque Ele nos deu este direito. Estamos aqui nesta manhã orando, aprendendo a palavra, porque Ele nos amou e nos deu esse direito de estarmos aqui diante de Sua presença, lhe agradecendo por tão grande salvação, lhe rendendo graça, lhe rendendo louvor, lhe rendendo adoração, porque sem Ele, como o próprio Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. E de fato, não poderíamos fazer nada se Ele não tivesse tomado a iniciativa. Você pode glorificar a Deus nesta manhã, agradecê-lo por ser agora e ter o direito de ser chamado seu filho. Vamos à frente agora, subtópico 2 da nossa lição. Subtópico 2 da nossa lição vai falar sobre o significado teológico. E o que é, pastor, que o pastor Ezequias está falando com significado teológico? Ele diz o seguinte: indica a igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. Ou seja, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo, ele é igual em natureza, é igual em substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado de Filho de Deus no Novo Testamento, porque Ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. João 8:42. Saí do Pai e vim do mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João
16 e 28. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5 e 17. Estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5 e 18. Então, queridos irmãos, quando nós falamos da filiação de Jesus, estamos apresentando, queridos irmãos, duas vertentes ou dois significados. O primeiro significado é que o Verbo tornou-se filho. O Verbo tornou-se filho da encarnação. O pastor Ezequias vai tratar essa questão na lição da escola. Alguns dizem, não, Jesus ele se tornou filho no momento da encarnação. Antes não era filho e depois tornou-se filho quando encarnou. E aqueles que defendem que o Verbo já era filho desde a eternidade. Observe, nós cremos de maneira clara de que Jesus já era filho desde a eternidade. João 1,1 nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. Então nós não podemos em nenhum momento afirmar que Jesus só tomou a condição de filho porque veio ao mundo, ou porque nasceu, ou porque assumiu a sua natureza terrena. Não, ele existe desde a eternidade. Temos que ter o cuidado para não cairmos no problema que foi já refutado devidamente da lição passada, que é o arianismo, que até admitia que Jesus já existia, mas que ele não era Deus. Então nós vamos para o terceiro subtópico de nossa lição, que diz o seguinte: o Filho é Deus. E o texto diz o seguinte: Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol ao meio-dia. É interessante, né, a maneira como o pastor Ezequias ele trabalha essa questão, né? Ele vai dizer assim, olha, essa verdade está tão clara como o sol ao meio-dia. Agora, vale lembrar, quer dizer, você pode até estar perguntando, mas pastor, veja só, o senhor apresentou aqui que filho de Deus no Antigo Testamento era a descendência de Sete, filho de Deus era o povo de Israel, filho de Deus eram os líderes de Israel, filho de Deus eram os anjos, nós somos filhos de Deus, e Jesus é apresentado também como um filho de Deus. E o senhor disse aqui, o pastor Ezequias disse aqui, que esta palavra filho de Deus revela a divindade de Cristo. E será que não poderíamos também pensar que essa palavra filho de Deus revela também, pode ter um entendimento assim equivocado de dizer que também reafirmaria a nossa divindade? Não, de forma nenhuma. Primeiro porque Jesus é o Filho unigênito de Deus, é o único Filho de natureza, vamos dizer assim, é o único. Veja aqui João 3,16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito no original é monogenes, que significa único, único, único em natureza, da sua natureza, único em natureza. Então, o texto quer dizer que Jesus tem a mesma natureza do Pai. E aí, por isso que o pastor reforça a sua divindade. Até porque Jesus não passou, ele não passou a existir a partir da encarnação, ele já existia. João 1,1 nos diz isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Então,
vale destacar de que esta palavra, quando aplicada a Jesus, ela tem um sentido que o pastor Ezequias bem expressamente colocou aqui, que é a sua relação única como filho unigênito com o Pai e que atesta, assim, a sua divindade. Então não há como contestar que quando falamos a Jesus como Filho de Deus, estamos dizendo que isso é um título. Filho de Deus é um título. Estamos dizendo que Jesus é o próprio Deus. Continuando aqui no terceiro tópico de nossa lição, o texto nos diz o seguinte: por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, abre aspas, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. É o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmo 45, versos 6 e 7. É importante prestar atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmo 45, 5 e 6. 6 e 7. Que história é essa de o Deus do verso 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Observe, é claro que para um judeu é muito complicado ele entender como é que em Deus está ungindo um Deus. Isso porque o próprio credo judaico, que eles chamam de Shema, o Shemar Israel, que é: ouve Israel, o Senhor é teu único Senhor. Esse é o credo judaico. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shemu Kivot, Mahuto Leolan Faet. O Senhor é teu único Senhor. Então, como pensar num Deus único quando o texto de Salmos está falando de um Deus que unge outro Deus? Como é que pode? O que é isso? É politeísmo? Não. Então, o hebreu, o judeu, ele não consegue compreender. Mas o escritor aos Hebreus esclarece, e agora usando a palavra do pastor Ezequias, com clareza meridiana, ele esclarece aos cristãos e aos recém-judeus convertidos à fé de que o texto está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, está se referindo a Jesus em sua encarnação. E é por isso até que o Lucas, ele reafirmando esse contexto, ele cita em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, veja o que é que Lucas nos diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou em toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, o próprio Lucas elucida, embora que o escritor aos Hebreus já faça uma aplicação direta, mas isso mostra que o próprio Lucas já tinha compreensão disso, compreensão perfeita de que isto era uma aplicação do Salmo 45, versículos 6 e 7. Ou seja, está falando da humanidade de Jesus, está falando da encarnação de Jesus e da unção de Deus sobre Jesus
e a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Veja novamente o que ele diz aqui em Atos 10 e 38, só para fixarmos esta verdade. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então veja, o texto do Salmo 45, no versículo 6 e 7, diz aqui, novamente, eu vou repetir. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. E agora essa parte que nos interessa. Por isso, Deus, olha aí você faz aí uma ligação com o texto de Lucas. Como Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Olha aqui o que Lucas diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Olha que coisa linda. Veja como a Bíblia interpreta a si mesmo. Que coisa maravilhosa. O judeu, ele não entende, porque para ele, quando se fala de Deus único, é uma só pessoa. Mas nós aprendemos que Deus é um em substância, mas três em personalidade. E o próprio Shema, que é o credo judaico de Deuteronômio 6 e 4, quando usa a palavra Errad, que é a palavra que é traduzido como único, a palavra Errad é uma palavra que fala de unidade composta. Se Deus quisesse dizer que ele era uma só pessoa, e não três pessoas, mas uma só pessoa, utilizaria a palavra Yahid, em vez de Errad, que é traduzido por único. Mas a palavra lá é a palavra Errad, que quer dizer unidade composta, ou seja, no mínimo duas pessoas. Isso é uma revelação que ainda eles não conseguiram enxergar, porque só conseguirão enxergar quando se renderem aos pés do Senhor Jesus Cristo, o seu Messias e Salvador. Vamos voltar agora para o segundo tópico de nossa lição, a heresia do subordinacionismo. Nós já vimos aqui o primeiro tópico, que é a exposição da doutrina bíblica, e é importante que você reforce isso aí, anote todos os versículos que estamos citando, que isso aí é o caldo forte da doutrina. E agora nós vamos para o período histórico e demonstrar aqui a heresia que surgiu em contrapartida à doutrina bíblica de que Jesus é igual ao Pai. Tópico 2 da nossa lição nos diz o seguinte: a heresia do subordinacionismo. Ponto 1 diz: Orígenes. O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao Pai ou um Deus secundário ou menos divino que o Pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes desta heresia. Mas Orígenes, 185 a 254, foi o seu principal mentor. Há, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. E aqui agora o pastor Ezequias ele vai destrinchar o que ele de fato acreditava. Ele diz o seguinte: nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário usando Orígenes como base, como também que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito subordinado ao Filho. No entanto,
a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Então nós vamos aqui ler o texto de Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 19, que é citado pelo pastor Ezequias, versículo 19, nos diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, observe, aqui em Mateus 28 e 19, nós temos a revelação da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Observe, não são três nomes, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira verdade. Segunda verdade, o fato de estar sendo demonstrado de maneira sequencial, não quer dizer que o Pai é primeiro, o Filho é segundo e o Espírito Santo é terceiro, e que o Filho é subordinado a Deus e o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Observe, quando nós citamos aqui que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, somos levados naturalmente a pensarmos em uma hierarquia, um escalonamento. Primeiro, segundo, terceiro. Entretanto, vale lembrar de que esta classificação primeiro, segundo e terceiro, em nenhum momento está estabelecendo um hierarquismo. Ou seja, não está dizendo que o Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo. Ao contrário, esta classificação ela foi criada baseada não nesse hierarquismo, mas baseado na revelação das Escrituras. Ou seja, isso foi utilizado de maneira pedagógica, de maneira bem didática, para que possamos entender a revelação de Deus, que é de maneira progressiva nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento a revelação do Pai, nós temos no Novo Testamento a vinda do Filho e o seu ministério, sua obra vicária, sua ascensão e exaltação. E depois, em Atos 2, nós vemos o derramar do Espírito Santo. Então, em outras palavras, essa classificação como primeira, segunda e terceira pessoa, em nenhum momento está falando de uma hierarquia, não está falando de um subordinacionismo, que um está subordinado ao outro, ou que um é maior que o outro, ou que o Pai é maior que o Filho, e o Filho é menor que o Pai, mas o Filho é maior que o Espírito, e o Espírito Santo é menor que o Filho. Não, nada disso. Isso foi criado com uma forma didática para que pudéssemos compreender o tempo da revelação de cada um no plano salvífico ou na linha da história da humanidade. Então, primeiro o Pai foi revelado, depois o Filho foi revelado e depois o Espírito. Isso, claro, de maneira mais clara, de maneira mais explícita. Agora, usando a outra expressão do pastor Ezequias, abre aspas, de maneira mais clara como o sol ao meio-dia. Então é importante que tenhamos esta compreensão, queridos, em que em nenhum momento o Filho é menor que o Pai, e isso aqui na exposição doutrinária nós já vimos isso. Jesus é igual ao Pai. Jesus é Deus. É por isso que eu falei aqui aos irmãos no início, de que os argumentos que estamos utilizando são os mesmos argumentos que foram utilizados na lição passada, quando estudamos a lição reafirmando a natureza divina de Jesus, ou que Jesus é Deus. Vamos para o próximo tópico de nossa lição. O próximo tópico fala no período pré-niceno. O subordinacionismo foi no século II e III uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como um filho de Deus inferior ao Pai.
Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto em algumas passagens dos evangelhos. Então, veja só, pastor Ezequias deixa claro de que essa heresia ela surge aí no século II, século III, e que em nome da manutenção de que somos monoteístas e que há um só Deus, eu não posso, isso é o pensamento deles, eu não posso entender que exista outro Deus ou que Jesus seja Deus, senão que Jesus seja subordinado. Então, a motivação foi a mais sincera possível, entretanto, a conclusão foi a mais equivocada possível. Então, nós vamos para o terceiro tópico de nossa lição, métodos usados pelos subordinacionistas, ou seja, aqueles que defendem que Jesus é inferior a Deus, ou está subordinado ao Pai. Pastor Ezequias diz o seguinte: já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente Ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Romanos 1, 1 ao 4 e 9, 5. No entanto, os subordinacionistas pinçam as Escrituras aqui e ali, se utilizando de passagem do Novo Testamento, que apresentam o Senhor Jesus como um homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus, o Deus igual ao Pai. Então, queridos irmãos, o pastor Ezequias agora apresenta a forma que não só o subordinacionista, embora que seja aqui o subordinacionismo, mas a forma como estes grupos utilizam para desconstruir, utilizando até o próprio texto bíblico para dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é subordinado ao Pai. Um dos exemplos destes textos, por exemplo, é Marcos 13, 32, quando Jesus diz que ninguém sabe aquele dia e hora, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aí eles dizem, está vendo que aí que Jesus é inferior a Deus? Jesus disse que não sabia o dia da sua vinda. Então, se ele não sabia, é porque ele não era Deus. Se fosse Deus, ele diria que saberia. Só que aí precisamos compreender, à luz de Filipenses 2, 8 a 11, ou digo melhor, 6 a 11, a encarnação do Senhor. E aí voltamos para a lição de número 3. Lembram que nós aprendemos na lição 3 a encarnação do Verbo? Está aí voltando lá para a encarnação do Verbo. O texto nos diz, mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se, ou seja, esvaziou-se, tomou forma de servo. Olha, guarda essa palavra, tomou forma de servo. Fez-se semelhante, guarda esta palavra, semelhante aos homens. E foi o que? Obediente, guarda essa palavra, obediente até a morte e morte de cruz. Então, 3 palavras aqui que nós destacamos. A palavra servo, a palavra semelhante aos homens e a palavra obediente. Então, Jesus entra na existência humana para cumprir um propósito, para cumprir o projeto salvífico de Deus para a humanidade. Entretanto, ele assume agora uma natureza humana. E ao assumir a natureza humana, Paulo diz, mesmo sendo Deus, ele não deixou, mesmo sendo Deus, não usou usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Não deixou de ser Deus, não se esvaziou dos seus atributos, ao contrário, continuou sendo Deus, porque Paulo diz, mesmo sendo Deus, ele não pode deixar de ser o que ele é por natureza, não pode deixar de ser. Apenas ele abdicou, em alguns momentos, abdicou ou abriu mão do uso dos seus atributos. Abriu mão do uso dos seus atributos. Não se desfez dos seus atributos, mas abriu mão do uso dos seus atributos. Por quê? Porque ele tinha assumido uma forma humana. Observe que o texto
de Filipenses, deixa que ele foi obediente. Obediente a quê? Ao propósito de Deus. Obediente ao projeto de Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, queridos irmãos, fica claro de que a submissão de Jesus ao Pai é enquanto o seu projeto salvífico, a submissão em sua condição humana. É por isso que ele diz, olha, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Quando Jesus diz em João 14, 28, que o Pai é maior do que eu, é porque ele está demonstrando essa submissão. Ele está na condição humana e ele se submeteu a essa condição humana para cumprir o propósito do Pai de morrer pela humanidade. Ele mesmo disse em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando o texto de Filipenses 2:9 diz que Deus o exaltou soberanamente, aí alguém diz assim, está vendo, se Deus o exaltou é porque ele era inferior. Não, ele se condicionou à encarnação, ele se condicionou, se submeteu ao projeto, e nesse sentido, Jesus se tornou submisso ao Pai, porque ele se submeteu ao projeto do Pai, que foi a obra salvífica. Mas quando foi obediente até a morte de cruz, olha aí para onde aponta a obediência, para a morte de cruz, fala do projeto de redenção de Deus. Morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. E aí, caminhando para a finalização da nossa lição, nós temos aqui o tópico 3, como os subordinacionistas se apresentam hoje. Nós temos aqui, no contexto islâmico, subtópico 1, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro desta doutrina, ou de doutrina. Efésios capítulo 1, versículo 21, nos diz o seguinte. Acima, vamos ler o 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, com relação a esse primeiro subtópico, é fácil refutar sem nenhuma dificuldade. Subtópico 2 fala sobre o movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses, o Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus poderoso Jesus e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser deuses. Gálatas 4:8. Declara o apóstolo Paulo, abre aspas, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8:6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade, mas
Se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Então, queridos irmãos, aqui ficou bastante claro, como disse aos irmãos, os argumentos que nós utilizamos aqui são praticamente os mesmos que utilizamos na aula passada, na aula de número 5, onde aprendemos sobre a divindade de Jesus, mostrando que Jesus é Deus. Para concluir com chave de ouro, vamos ler agora a conclusão. Se você que está aí nos acompanhando neste momento, eu queria que você pudesse ler comigo. Ler comigo aqui esta conclusão. Vamos lá, vou contar de 1 até 3 para que todos possamos ler juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Glória a Deus. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E no próximo domingo estaremos juntos aqui novamente, aprendendo mais uma lição para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor este momento especial em que aqui estivemos aprendendo a palavra. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento especial que aqui estivemos aprendendo a tua palavra, Senhor. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que foram alcançados através desta programação, Senhor. Ó Pai, esta palavra que foi lançada, Senhor, encontre corações, Senhor, encontre em corações férteis, Senhor, para que esta semente possa ser germinada, Senhor. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos, Senhor, que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que bom, estivemos juntos aqui. Infelizmente o nosso tempo foi embora. É um prazer tão grande poder estar com você, aprendendo com você e crescendo juntos para a glória de Deus. Mas não fique tristinho não, que aí a Rede Brasil tem uma programação especial preparada exclusivamente para você e para a sua família, com a finalidade de promover crescimento espiritual. E não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, estaremos todos juntos. Se Jesus não voltar, isto é, também se Deus assim nos permitir, estaremos juntinhos aqui aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.